Olá, esse é o programa Por Brasília. A gente vai conversar com a Adriana Vasconcelos. Ela é consultora política e jornalista. Vai falar de uma cartilha que incentiva mais mulheres na política. Vamos conversar também com Águida Carvalho. Ela é digital influencer e tem um trabalho voltado para negros. É a Negra e Estilosa. Vamos estrear também o quadro O Mundo em Foco com Fabi Seyran. Vai ter também o deputado Leandro Graz, que vai falar um pouco sobre a saúde no Distrito Federal. Esse é o programa Por Brasília, o qual você pode ver e rever através do website porbrasilia.com.br e acessando também nossas redes sociais que constam no website Por Brasília. Olá, no programa Por Brasília, a gente vai conversar com a Adriana Vasconcelos. Ela é jornalista, consultora política, já trabalhou na Gazeta Mercantil, no jornal O Globo, no Correio Brasiliense e hoje ela é colunista do Poder 360 Graus. E a gente vai conversar sobre mulheres na política, como fazer para ter mais mulheres na política. Adriana, seja bem-vinda. Fala pra gente um pouco desse seu ativismo por mais mulheres na política. Eu primeiro quero agradecer o convite de estar aqui no Por Brasília. Eu que sou uma calanga do Cerrado, como eu me defino. Que bom, né? Uma brasiliense de raiz e estou muito feliz de estar aqui. A temática feminina acabou me atraindo ao longo da minha trajetória como jornalista, mulher, e eu sei exatamente porque eu ingressei na cobertura política muito jovem, com 21, 22 anos, e ao longo dessa trajetória eu vi o quão difícil é ser mulher dentro do mercado de trabalho, jornalismo, e também o quão é difícil ser mulher dentro da política. E me diga uma coisa, Adriana, você falou da cota de gênero de 30%, mas isso para candidaturas. E o que você acha dessa cota de gênero ser por cadeiras? Se os 30% fosse de cadeiras femininas ou do sexo em desvantagem? Olha, na verdade, a população brasileira hoje ela é formada pela maioria de mulheres. Nós somos quase 52% dos brasileiros. E nada mais justo do que ter uma representação dentro dos parlamentos compatível com a realidade brasileira. Isso seria um grande avanço, na minha opinião, e muito justo com a própria composição da população brasileira e do eleitorado. Adriana, você lançou uma cartilha, né, para candidatas. E como que é essa cartilha? Olha, na verdade, eu quis compartilhar, porque eu sei como as mulheres são discriminadas dentro da política e as dificuldades que elas têm, mesmo com a cota de 30% dos recursos agora do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. Eu sei que o financiamento público é um financiamento menor, muito controlado pelas direções partidárias, e isso pode dificultar, de certa forma, que todos os candidatos tenham acesso. O homem que é o dono da carteira fala, não, ele, o candidato homem, ele dá 100, a candidata mulher, ele dá 10. Hoje ele não pode muito fazer isso abertamente como era feito antes, porque ele tem que destinar de fato 30% dos recursos para as candidaturas femininas. Mas às vezes eles pegam uma candidata laranja, dedicam o dinheiro para essa candidata laranja e ao mesmo tempo fazem dobradinha com outro candidato, homem, que se beneficia do dinheiro que seria unicamente aplicado numa candidatura feminina. Faz parte do jogo, isso daí sempre aconteceu, essas dobradinhas, mas são subterfúgios que você usa para usar um dinheiro que deveria ser aplicado exclusivamente em candidaturas femininas. E o que eu quis com a minha cartilha? Garantir informações mínimas para que as mulheres saibam exatamente o que elas precisam para estruturar uma campanha. Bem, Adriana, agora eu queria que você falasse como que as pessoas conseguem essa cartilha e deixasse seu contato aí para que as pessoas quisessem entrar em contato com você, pudessem achar você facilmente.
Olha, a minha cartilha é gratuita, ela é acessível a qualquer pessoa que entrar no site da minha empresa, avcomunicação.com, sem o cedilho e sem o tio. Então é muito fácil, você preenche lá um formulário e recebe a cartilha pelo e-mail, ou então você pode consultar a própria cartilha dentro da página do site da minha empresa. É muito fácil e eu acho que pode ser muito útil para quem tem pouco recurso e está começando a estruturar a campanha, precisa de saber como que monta uma equipe, quais são os pontos-chave, o tipo de informação que essa pessoa precisa levantar para colocar realmente a sua campanha em prática, ainda mais em tempos de pandemia, que é a primeira vez que você está disputando uma eleição com medidas de isolamento social. Então, eu mostro alguns caminhos e alternativas para que essas pessoas possam fazer campanha sem estar no olho, que é um grande desafio. Isso vai dificultar a campanha para todo mundo. Para as mulheres que têm menos espaço, acredito que são menos conhecidas, é um desafio ainda maior, mas é possível chegar lá. Muito obrigado, Adriana. Agradeço sua presença aqui no Por Brasília. Por Brasília. Olá, pessoal. O alerta de hoje nós vamos falar sobre os restaurantes. Com o retorno dos restaurantes agora na pandemia, é necessário que o consumidor saiba que o restaurante não pode impedir a presença de crianças no local. Nós temos recebido algumas reclamações de restrição à entrada de crianças. Não pode, isso fere a dignidade da pessoa humana. Também o consumidor não é obrigado a ficar esperando muito tempo para ter o seu pedido atendido. Se a demora se exceder, o consumidor deve pagar o que ele consumiu e se retirar do estabelecimento sem qualquer ônus, sem qualquer problema. Por hoje é só, até o próximo programa. A Clínica de Fisioterapia Espaço Vida no Solar de Brasília 2 está atendendo a todas as normas de segurança em saúde para receber você. Espaço amplo, ventilado e agradável, totalmente higienizado com cabines individuais, espaço de cinesioterapia, eletroterapia, consultório, equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Atendemos convênios. Clínica Espaço Vida, responsável técnica doutora Rita Siqueira, Condomínio Solar de Brasília 2, Jardim Botânico, 33356251, 986666251. Nas eleições, você vai colher apenas o que plantou. Quer ser candidato em 2020? Já começou sua pré-campanha? Não perca mais tempo. Comece já. Nós, da Royal Politics, podemos aumentar suas chances de vitória. Criamos a estratégia certa para você. A hora é agora. Royal Politics. 6199 623 1632. No programa Por Brasília, a gente vai conversar com Águida Carvalho. Ela é youtuber e lançou um estilo próprio dela, que é negra estilosa. Águida, seja bem-vinda. Como é esse estilo, negra estilosa? Obrigada. Então, é complicado responder essa pergunta, porque, na verdade, foi os seguidores que começou a me chamar assim. Eu acho que é um estilo meio extravagante, colorido, um pouco do que as pessoas normalmente não usariam muito. Eu acredito que seja por isso. Você hoje está nas plataformas YouTube, Instagram, Facebook. E como que é isso daí? Como que as pessoas têm essa aceitação? Olha, eu tenho recebido uma aceitação na internet muito, muito boa. Na verdade, eu não esperava que fosse tão boa a troca que a gente está tendo. Começou meramente por acaso e as coisas foram acontecendo assim. Então, hoje, a Negra Estilosa é para mais do que redes sociais. A gente é uma empresa onde a maioria das minhas redes sociais hoje são monetizadas, né? E, além disso, eu uso a minha voz nas redes sociais para ajudar empreendedoras aqui do DF. Eu faço publicidade para elas, às vezes na permuta, às vezes eu nem faço permuta, eu só faço divulgação para elas, principalmente agora durante a quarentena. Eu também tento inspirar meninas em escolas, vou em escola conversar com meninas e tudo mais. Então, assim,
O Negra Estilosa começou meramente por acaso e hoje é uma das coisas assim que eu mais gosto de fazer. E como é que é essa divulgação? Você vai, fala, aí o produto que elas estão vendendo, o negócio delas começa a movimentar? Então, normalmente, as pessoas não entendem direito como funciona a publicidade com a influência, mas eu vou explicar um pouquinho. Por exemplo, né, vou falar de uma permuta. A permuta é uma troca de serviço. Eu vou receber um produto, em troca desse produto, caso eu goste, né, eu vou falar dele para os meus seguidores e tudo mais. Por exemplo, eu gostei desse seu óculos. É bem estiloso mesmo. Estilo da Negra Estilosa. Aí eu vendo esse óculos. Aí eu vou lhe dar um óculos e você vai fazer uma espécie de comercial na internet. Eu vou começar a usar ele direto, as pessoas vão começar a ver, vai começar a me perguntar, Águida, de onde é esse óculos? E aí eu vou falar e as pessoas vão lá e compram. Só que entende que tem que ter uma constância? Eles não podem me ver uma única vez com o produto. Isso não passa segurança. Entendi. Você pega a caneca do Por Brasília, olha, estou no Por Brasília, aí as pessoas vão começar a assistir o programa. Eles vão ficar curiosos, e aí eles vão lá, e aí eu vou falar de novo, e aí mais pessoas vão ficar curiosos. E às vezes ele ouviu falar assim, nossa, mas peraí, ela já falou disso, vou lá ver do que ela tá falando agora. Então é uma constância, você tem que estar sempre lembrando. Porque as pessoas na internet, elas esquecem das coisas muito rápido, né? De um stories pro outro, a gente já esqueceu. E um youtuber? Hoje tem centenas, milhares de meninos comprando uma câmera ali, fazendo seus vídeos, querendo conquistar um espaço na internet. O que você pode falar para esses meninos que estão começando agora? Bem, eu acho que você tem que ter insistência. Parece ser fácil, gente, mas você vai ver que não é fácil. É um pouco complicado, mas o que você não pode é desistir. Você tem que insistir. E você também vai ter que estudar e entender. Não é só colocar um videozinho lá e achar que tá tudo bem. Você pode até sim fazer um sucesso momentâneo, mas você vai acabar sendo engolido pelos outros que tá vindo com mais... qualidade. Isso, e que estudou, e sabe, vai produzir conteúdos de referência e conteúdos bons. Você tem que pensar nisso, eu acho. E ter paciência, sim. Ser influencer, ser youtuber, dar condições financeiras. Se, por exemplo, eu hoje quiser começar uma carreira de influencer, eu vou ter condições financeiras de me sustentar? Você, no início, cara, se você não tiver um trampo ou sua família tiver uma grana que consegue bancar você aí, fazer um investimento de pelo menos um ano, você não consegue se bancar. Então eu teria que... E de trabalho muito duro e monetizando em várias plataformas. E essa monetização, quanto que é isso em dinheiro, em espécie? Então, no YouTube a monetização varia muito, né? Tem um código CPM, assim, então... Esse CPM, você pode ganhar até $1, né, por minuto vídeo. Vai depender, basicamente, se esse assunto que você está tratando é um assunto pouco falado. Quanto menos falado dentro da plataforma, mais relevante vai ser o seu tema e o YouTube ele vai te dar uma certa prioridade. Isso é muito bom. Águida, como é que as pessoas podem te encontrar agora, principalmente essas que não usam muito a internet? Como é que elas encontram? As pessoas basta colocar Negra Estilosa nas buscas, seja no Google ou nas redes sociais, que ela vai me encontrar por aí. Me segue lá, eu vou adorar ter vocês por lá. Ok, Águida, agradeço sua participação no programa Por Brasília. Bom dia, meu nome é Fabiana Serrano e eu gostaria de convidar todos vocês para acompanharem o quadro O Mundo em Foco, que vai estar dentro do programa Por Brasília e vai falar para vocês várias coisas sobre o mundo internacional aqui na capital federal. Eu vou falar agora com o encarregado de negócios da Embaixada da Índia, o Sr. Covendam, e nós vamos falar sobre as relações bilaterais entre Brasil e Índia, nós vamos falar sobre yoga, sobre Jammu e Kashmir e vários outros assuntos interessantes. Acompanhem com a gente. Mr. Covendam, please explain to us about the increasing of the relations between Brazil and India. You know that we all know that India is a part of the BRICS and it's a very important partner of Brazil. So explain to us, please, about this relation between our countries. Bom dia a todos. Fabiana, as you know that India enjoys a very special and unique relations with Brazil. Brazil is an important strategic partner for India
in LAC region. The year 2019 witnessed a series of bilateral engagements as well as multilateral engagements between the two sides because of the BRICS summit. And this was culminated with the visit of the Prime Minister of India for the BRICS summit, which held in November 2019. He visited Brasilia. And on the sidelines of the BRICS summit, he also had a bilateral meeting with His Excellency, the President of Brazil. And this tradition of having high-level visits continued in early 2020 when President His Excellency Jair Bolsonaro visited India on a state visit, and he was honored with the chief guest of the Republic Day celebrations on 26 January 2020. During that time also, there was a huge delegation, ministerial delegation from Brazil that visited India, and we had bilateral engagements. So after we had signed 15 agreements during the visit, so now the focus is on the implementation of those agreements and MOUs which we have signed during the visit, as well as to look at the areas of cooperation which were identified during the visit. So the implementation is the one which we are right now looking at. Since you mentioned about the pandemic situation in India, could you please explain to us how the government, Indian government, is responding to it? From the beginning of the crisis, the government of India has taken proactive measures, which includes lockdown. And India spoke in one voice when it came to responding to COVID-19 pandemic. India believes that this global pandemic needs a global response. You would have seen the increasing cases because we are the second most populated country in the world. Of course, with the effective response what the government has given for this COVID-19, we were able to maintain a very low mortality rate. Our mortality rate is about just 2%, and the recovery rate is close to 70%. So this is what is the success story, I would say, despite the odds what we face. And of course, India does not keep quiet taking care of its own requirements. We had reached out to many friendly countries, extending assistance, including life-saving medicines, which has been sent to about over 150 countries. So we have been a reliable and responsible partner in the situation, in the COVID-19 situation. Mr. Covenden, can you please tell us about yoga classes in Brazil and how Indian Embassy is promoting it? That's a very interesting question, Fabiana. Yoga is a vibrant and timeless tradition which India gave to the world. And in this pandemic situation, it's important to keep our physical, mental, and emotional well-being at top. And everybody is undergoing a kind of stress because of the isolation. So taking consideration of this fact, the Embassy of India, which has been regularly organizing the yoga classes physically, now we are moved to the virtual platform. Through our Facebook page on the morning as well as in the evening, we organize yoga classes for the benefit of the people. Apart from the regular classes, we also organize special sessions for the frontline workers who tackle this COVID-19 pandemic, which includes doctors, frontline health workers, and we also organize a session for a select media group also. And we are also looking at organizing such classes for Policia Federal and other agencies who are very much involved in the handling of the pandemic situation. So, and there is a lot of interest I could sense, especially among the Brazilian youth, to follow yoga. Mr. Covenden, what's the situation in Jammu and Kashmir, especially after the abrogation of Article 370? That's an interesting question, Fabiana. The abrogation of Article 370 is an important constitutional development in our country. And in the last 1 year, a broad-based development agenda has been taken up in the state of Jammu and Kashmir, covering various sectors, right from education to health, to IT to infrastructure, from horticulture to sports. All areas of development has been looked into. Kashmir is in a process, I would say, in a new reality in the making, a reality driven by economic development, social progress, and gender equity. So now all Kashmiris enjoy the same rights which are enjoyed by any other Indian citizen. So we are very much focused about the developmental issues in Kashmir. When it comes to security, in the last 1 year, our armed forces were able to successfully neutralize over 150 terrorists in the last 1 year, and militancy is in the back foot now. So security combined with stability leading to prosperity. So that's the way we are looking at Kashmir now. So, Mr. Covenden, thank you very much for receiving us at the official residence of Indian government at Indian Embassy in Brasilia. Thank you very much for answering our questions, and I hope to see you again. Muito obrigado. Thank you. Namaste. Thank you.
Eleições 2020. Não perca tempo e nem dinheiro. Fazemos seu diagnóstico eleitoral. Melhoramos sua imagem e reputação através de estudos de cenários. Traçamos a melhor estratégia. Com uma boa pré-campanha, suas chances são maiores. Royal Politics, 61 99 623 1632. Nós vamos falar sobre abuso de poder religioso. Eu sei que você vai falar, olha, na norma não tem nada sobre isso. Acontece que a Justiça Eleitoral vem evoluindo e a sua jurisprudência entendendo que esse abuso de poder religioso pode estar vinculado, na maioria das vezes, ao chamado abuso de poder econômico. E esse tipo de irregularidade pode causar a cassação do mandato de um candidato. Mas o que seria o abuso de poder religioso? Seria a utilização, por exemplo, de um pastor ou de um padre fazendo ostensivamente naquele culto, naquela igreja, a propaganda de um determinado candidato, direcionando os seus fiéis a votarem nesse candidato. Esse tipo de abuso, embora, como a gente disse, não esteja previsto nominalmente na legislação eleitoral, é algo que tira a oportunidade de outros candidatos, prevalecendo aí o alcance, a influência desses candidatos nos seus nichos religiosos e, por conta disso, altera o processo eleitoral e deve ser, então, combatida. O abuso de poder religioso, em 2020, também terá holofotes junto à Justiça Eleitoral para coibir esses excessos. A gente vai conversar com o deputado Leandro Grass. Ele foi eleito pela rede aqui do Distrito Federal e a gente vai tentar saber um pouco mais sobre investigações, sobre como que está essa falta de EPI, principalmente para os agentes que estão de frente no combate à pandemia do Covid-19. Seja bem-vindo, Leandro. E me diga uma coisa, como que a Câmara está vendo essa questão da falta de EPIs para os agentes de saúde? Ross, primeiro, obrigado. Prazer estar aqui conversando com você. Todos os nossos espectadores que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Obrigado também pela audiência e é importante a gente ter esses espaços para contar um pouco o que os deputados distritais vêm fazendo, porque aqui em Brasília nós temos um olhar e uma atenção muito grande com a esfera federal. Todo mundo sabe o que acontece lá no Planalto, no Congresso, mas poucas pessoas acompanham a Câmara Legislativa e é muito importante que a população saiba o que a gente está fazendo e o que a gente não está fazendo. A Câmara Legislativa, desde o início da pandemia, vem se reunindo, continua seus trabalhos, mas muito focada na produção de leis. Então, a gente já aprovou vários projetos, tanto enviados pelo governo quanto de autoria dos deputados, mas essa parte da fiscalização, de acompanhar, de estar em cima do governo, eu tenho uma avaliação de que a Câmara está devendo para a sociedade. Sim. Alguns deputados continuam na rua, até virtualmente, fazendo esse trabalho de fiscalização. Eu, particularmente, fiscalizo muito o governo. Como eu prometi na época da campanha, não tenho cargos no governo, não tenho nenhum compromisso com o governo, a não ser o de ajudar quando for necessário, Perfeito. Mas de acompanhar e fiscalizar bastante. Bem, Leandro, a gente tem visto muitos agentes morrendo, agentes de frente na saúde, e muitos deles morrem por falta de EPI. E o que o governo tem feito em relação a isso? Matando as pessoas que deveriam estar cuidando da população. Rossi, o governo ibanês começou muito bem o combate à crise, as 2 primeiras semanas fez o que tinha que fazer, decretou isolamento social, começou a se organizar, mas a partir da 3ª, 4ª semana se perdeu. Infelizmente, o governo não assumiu os dados, a ciência, a técnica na tomada de decisão. Começou a flexibilizar o isolamento social sem justificativa e não fez aquilo que é o que tem que ser feito quando você tem o isolamento social. Para que serve o isolamento social? Para você ganhar tempo, para você conseguir dilatar o sistema de saúde e dar todas as condições para os trabalhadores fazerem o seu papel. E você toca no ponto dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Infelizmente, até hoje, já estamos aí há mais ou menos 5 meses, desde o início dessa pandemia, até hoje tem unidades básicas de saúde, hospitais e UPAs em que os profissionais não têm os equipamentos de proteção. Muitos já adoeceram, alguns morreram, infelizmente contaminaram suas famílias.
por uma questão básica, primária, que é proteger o trabalhador. E como está a situação da Câmara? Como que os deputados têm reagido a esse descontrole, essa desinformação que o governador tem passado juntamente com a população? Vai liberar, não vai liberar? Estamos num platô, por que o platô não cai com essa curva? Por que ela não desce logo? A cada dia morrendo mais pessoas? E como que está essa relação? O que a Câmara tem feito para cobrar do governador? Internamente, nós temos acesso a essas informações, o próprio setor de saúde da Câmara nos fornece, tem nos passado muitos dados, mas é importante, necessário que a Câmara se posicione agora com firmeza ao lado do povo de Brasília, porque o povo de Brasília está abandonado por este governo. Os deputados precisam, e eu digo a Câmara como instituição, não apenas falando do meu trabalho, eu sei que uma pessoa só, 2, 3 deputados não fazem as coisas sozinhos. A gente precisa de um trabalho coletivo, da Câmara assumir o seu papel fiscalizador. Existe um requerimento de minha autoria com 8 assinaturas para a instalação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia. Quando a gente ouve falar de CPI no Brasil, todo mundo já fica assustado, que acha que é só para fazer movimento, só para fazer agito. Não. O que a gente quer com essa Comissão Parlamentar de Inquérito? Avaliar as decisões do governo e principalmente as compras, os contratos e as obras que estão sendo feitas. Porque já existem indícios de superfaturamento nos leitos de UTI, existe investigação sobre desvio de respirador, sobre nepotismo, entre outros problemas, testes rápidos, Rócio, que foram comprados e quando foram entregues a qualidade era distinta, era diferente daquela que estava no contrato. Testes de baixa qualidade. Tem empresa de alimento e de brinquedo vendendo teste rápido para o governo. Então tudo isso gera muita desconfiança na população. Qual que é o nosso papel? Qual que é o papel do parlamento? Sendo base do governo ou oposição, independente, todo deputado tem que fiscalizar o governo. E agora, o que a população, junto com a Câmara, as pessoas podem fazer daqui para frente para melhorar esse quadro? Rócio, nesse momento não é só o governo que vai resolver tudo sozinho também. Todo mundo tem a sua cota de responsabilidade. Na prevenção, no autocuidado, no cuidado com o outro. Usem máscara. Não exponham as pessoas vulneráveis, os idosos, aquelas pessoas que são grupo de risco. Se a gente precisa fazer alguma coisa, então vamos escolher o que a gente tem que fazer, o que é mais importante. Se eu tenho que ir ao mercado, então eu não vou ao mercado, vou ficar aglomerando na garagem da minha casa. Então, a gente vai precisar selecionar o que é essencial para a nossa vida. Então, se eu tenho que sair, se eu tenho que visitar meu pai, então eu não vou ficar me encontrando com tantas outras pessoas. É preciso que a gente tenha, nesse momento, muito senso de responsabilidade. Cada um, cada uma, empresários, comerciantes, cidadãos, governo, deputados, todo mundo fazendo a sua parte. É assim que a gente vai passar por isso. Obrigado, deputado. Agradeço sua presença aqui e informo para todos os nossos telespectadores que a gente vem atendendo todos os protocolos do Ministério da Saúde e da OMS do distanciamento para fazer o nosso programa, as gravações, microfones e todo o aparelho que a gente usa muito bem higienizado. Por Brasília. Bem, pessoal, esse foi o programa Por Brasília. Esperamos que todos tenham gostado e chamamos vocês a interagir conosco através de nossas redes sociais. Todas estão contidas no website porbrasilia.com.br. Por Brasília.